O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre direito penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e a partir deste momento você está no programa Saber Direito. Desde o início da semana, eu venho aqui ministrando um mini curso para vocês que é sobre lei penal e sua aplicação. Começamos lá na primeira aula falando sobre o princípio da legalidade e seus desdobramentos. Na segunda aula falamos sobre o conflito de leis penais no tempo. Na terceira aula, nós entramos nos conflitos de leis penais no espaço. E aí, na terceira aula, nós focamos um pouco mais na territorialidade. Qual é o território brasileiro considerado para fins de aplicação da lei penal brasileira? Mas eu já havia adiantado que existem situações em que a lei penal brasileira vai ser aplicada a um crime que não ocorreu no território brasileiro, seja considerado na sua dimensão física, seja considerado na sua dimensão jurídica. E também pode ocorrer de uma lei penal de outro país reger um fato praticado no Brasil. A estes fenômenos, respectivamente, se dão o nome de extraterritorialidade e intraterritorialidade. Então, se na terceira aula nós focamos mais em territorialidade, nós vamos agora focar mais em extraterritorialidade, que é quando a lei penal sai do Brasil para ser aplicada em um crime que aconteceu em outro território de outro país. Vocês devem lembrar que na aula anterior eu falei sobre os princípios que existem para solucionar possíveis, em teoria, conflitos de leis penais no espaço. E aí eu falei do princípio da territorialidade, do princípio da justiça penal universal, princípio do pavilhão da bandeira ou representação, o princípio da defesa ou real, princípio da nacionalidade ativa, princípio da nacionalidade passiva. Eu falei sobre todos esses princípios, o que eles regram. E aí vem a pergunta: quais desses princípios o Brasil adotou na aplicação de sua lei penal, no que tange ao espaço? A resposta é todos. O Brasil adotou todos esses princípios. Quando nós formos ver as hipóteses de extraterritorialidade, nós vamos ver que cada situação lá correspondente corresponde a um determinado princípio, daqueles que eu já adiantei na aula anterior, certo? Então vejam, a extraterritorialidade, um crime não ocorreu no território brasileiro, seja físico, seja jurídico, ocorreu em outro país, mas a lei penal vai alcançar este fato, seja de forma incondicionada, seja de forma condicionada. Se fala em extraterritorialidade incondicionada quando o Brasil diz assim, ó, aconteceu determinado fato na Argentina. Este fato está previsto no meu Código Penal como hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então, eu vou aplicar a minha lei penal a este fato ocorrido na Argentina, independentemente, como o próprio nome já diz, incondicionada. O Brasil vai aplicar sua lei sem depender de condição alguma. O Brasil vai ser intransigente, ele não vai abrir mão de aplicar sua lei penal. Por exemplo, a gente vai ver todas as hipóteses já já.
Mas uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada é quando ocorre um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República Federativa do Brasil. Então vamos imaginar que nossa presidente Dilma esteja na Argentina, participando de alguma solenidade e tal. E aí, um argentino tenta contra a sua vida, tenta praticar um crime de homicídio contra a presidente Dilma. Homicídio é um crime que tutela o bem jurídico vida. Opa! Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. O argentino tentou matar nossa presidente Dilma em território argentino. Homicídio é crime contra a vida. Neste caso, o Brasil vai aplicar sua lei penal, mesmo que o cidadão lá da Argentina tenha sido processado, julgado, condenado, cumprido pena. O Brasil também vai processá-lo e julgá-lo. Foi absolvido na Argentina, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Foi condenado na Argentina, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Cumpriu pena, o Brasil vai processá-lo e julgá-lo. Porque esta é a lógica da extraterritorialidade incondicionada. Por outro lado, a extraterritorialidade condicionada também se resume a situações em que o fato não se deu no território brasileiro. Logo, a lei penal vai agir fora de seu território brasileiro, mas vai reger aquele fato praticado em outro país. Mas se esse fato for previsto no Código, como a gente vai ver já já, como hipótese de extraterritorialidade condicionada, o Brasil vai poder aplicar sua lei penal, mas vai depender do preenchimento de certas condições, que nós vamos ver quais são também daqui a pouco. Eu gostaria agora de chamar a primeira pergunta. Gostaria de saber se pode haver, então, dupla punição em caso de extraterritorialidade incondicionada. Veio a calhar, né? Acabei de falar sobre isso. Mas tem uma observação muito importante, pegando o gancho aí da pergunta. É possível haver dupla punição em crime que a lei penal brasileira preveja a aplicação da lei penal de forma extraterritorial incondicionada? Sim. É possível. É possível. Mas, Alexandre, eu sou estudante de Direito e já ouvi falar sobre o princípio do ne bis in idem. Ou seja, uma pessoa não pode ser julgada, processada, pelo mesmo fato duas vezes. E aí, realmente, paira uma interrogação. Mas, neste caso de extraterritorialidade incondicionada, se o cara praticou um crime contra a vida da presidente da República do Brasil na Argentina, e lá é processado, julgado e condenado, e ele também vai ser processado, julgado e condenado ou absolvido aqui no Brasil, é o mesmo fato, ou não? No meu entender, sim, é o mesmo fato. E ele está sendo processado duas vezes pelo mesmo fato. Não é difícil causar estranheza, não, certo? Mas o próprio Código Penal prevê esta possibilidade. E aí se configura como a exceção a este princípio do no bis in idem. Mas eu gostaria de recomendar para vocês a leitura do voto do relator Celso de Mello na ação de extradição 1223. Vocês pesquisam aí no Google e aí vocês dão a lida no voto do ministro. Basicamente, o que o ministro traduziu? Ele disse o seguinte: o princípio do no bis in idem, ele, embora não esteja previsto expressamente na ordem jurídica brasileira, ele está previsto como garantia em tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Ora, sem entrar no mérito de se esses tratados e convenções de direito internacional vieram para o Brasil com status de norma constitucional ou com status supralegal, seja com status constitucional, seja com status supralegal, ele teria
uma hierarquia superior a uma lei ordinária, que é o nosso Código Penal 2848/40. E aí, neste caso, pensando desta forma, esses tratados e convenções de direito internacional, eles exerceriam uma eficácia paralisante no sentido de inviabilizar a situação da extraterritorialidade incondicionada, para respeitar o princípio do no bis in idem, que está previsto expressamente em tratados e convenções de direito internacional. Então, o que prevalece hoje na jurisprudência? O artigo 7º é aplicado. O artigo 7º, inciso 1º, que se refere à extraterritorialidade incondicionada, ele é aplicado. Mas confiram, deem uma leitura neste voto, que é de enriquecimento para vocês, ok? Bom, agora vamos falar das hipóteses em que a extraterritorialidade da lei penal brasileira se dará de forma incondicionada. E aí lembrem-se, o Brasil será intransigente. O Brasil irá processar, julgar, independentemente do que aconteceu no estrangeiro. E aí quais são essas hipóteses? Essas hipóteses estão previstas no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. E são as seguintes. Antes de falar quais são, eu preciso mais uma vez alertá-los que este será o momento em que eu irei correlacionar aqueles princípios que eu falei no início da aula anterior às hipóteses aqui do artigo 7º, inciso 1º, e também farei depois nas hipóteses do artigo 7º, inciso 2º, que fala da extraterritorialidade condicionada da lei penal. Então, finalmente, vamos às hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. A primeira delas é: se o crime for praticado contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, vejam. Crime contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, artigo 121. Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, 122. Infanticídio, 123. E aborto nas suas três formas, 124, 125, 126 do Código Penal. Esses são os crimes contra a vida. E ele também fala de crimes contra a liberdade, como, por exemplo, sequestro e cárcere privado, artigo 148, ameaça, artigo 147, constrangimento ilegal, artigo 146. Observem que a lei penal diz crime contra a vida ou liberdade. Ela não está falando do crime ser grave ou não. Ela está dizendo quais são. Então, vamos lá. Um crime de ameaça praticado contra o presidente da República em outro país, o crime de ameaça, a pena é muito baixa. É um crime de menor potencial ofensivo, inclusive, sujeito aos ditames da Lei 9.099/95, que é a lei dos juizados. Mas é crime contra a liberdade. Então, a lei não está falando aqui do crime ser grave ou não. É contra a liberdade? É. Extraterritorialidade incondicionada. Para vocês terem uma ideia, a ameaça é um crime muito brando. Comparada, por exemplo, se a nossa presidente da República venha a sofrer um latrocínio em outro país. O latrocínio que está previsto no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, parte final, que é quando ocorre um roubo e da violência empregada no roubo sobrevém a morte da vítima. O latrocínio tem pena, combinada em abstrato, de 20 a 30 anos. Observe o quanto mais grave é do que o crime de ameaça. Mas ocorre que o latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo. Portanto, é um crime patrimonial, muito embora haja uma morte. É crime contra o patrimônio. Então, latrocínio contra o presidente da República em outro país, aplica-se a lei penal brasileira de forma incondicionada? Não. Não. A despeito de ser grave do jeito que é. Então, é crime contra a vida ou liberdade do presidente da República.